Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos criar a camada de persistência da nossa aplicação. Vamos procurar o diagrama de dados. Eu posso ir aqui pelo meu atalho. Vou clicar no meu diagrama de dados. Então, temos aqui as entidades que já vêm com o projeto modelo do CRONEP, onde a gente tem o cadastro dos usuários e seus papéis e o cadastro dos dispositivos móveis, porque esse é um modelo também para dispositivos móveis. Vamos colocar então agora as nossas classes. Vamos arrastar aqui uma classe, que eu vou chamar de carro. Vou começar a criar os atributos. O primeiro atributo que ele cria é o atributo ID, que é o identificador, que será também a chave primária da tabela. Normalmente esse é um atributo do tipo texto, com um valor padrão, que é um identificador único. Então ele vai gerar um identificador único para mim, esse identificador único é universal, ou seja, é único no mundo, e ele vai fazer isso tudo para mim por baixo dos panos. Existem outros tipos de chaves primárias que a gente pode usar no CRONEP, que a gente vai falar, detalhar cada um desses tipos de configuração dos atributos. Vamos criar os nossos outros atributos. Tem o carro, o ID, a placa do carro, o rótulo. Eu vou começar a ajustar aqui as versões internacionalizadas. Vou colocar aqui em português e vou mandar ele gerar para inglês. Se eu quisesse fazer. License plate. Dessa forma, o que eu estou dizendo para o CRONEP? Que todas as vezes que a gente tiver essa chave placa, ele vai poder usar em português o texto placa ou em inglês o texto license plate. Esse tipo de definição ajuda para fazer uma única vez. Eu só vou fazer aqui no diagrama e vai ser usado em todas as telas, em todas as utilizações que a gente tiver desse atributo. Então vamos lá. Agora que eu já expliquei, eu vou um pouquinho mais rápido. E no caso do ano, eu vou alterar o tipo. Não vai ser um texto, vai ser um número inteiro. E mais um detalhe, na placa a gente vai usar uma máscara. A gente vai pedir que a pessoa digite nesse formato, textos e números. Aqui existem outras máscaras também que vocês podem utilizar. Agora vamos criar também o posto. Vamos colocar as informações do nosso posto. Vou colocar aqui posto. Temos as informações do posto. Agora nós vamos criar os relacionamentos. Então nós vamos indicar que algumas entidades são relacionadas. Por exemplo, a entidade de carros, na verdade, eu vou passar esse papel aqui para cá, que a entidade de carro, ela é relacionada com a entidade do usuário. Um usuário pode ser o dono do carro, né? Então, e pode ter mais de um carro. Então, a gente vai utilizar relacionamentos 1 para N. Um usuário, N carros. Quando a gente faz isso, o campo de usuário já vem aqui para a nossa entidade carro, para identificar de quem é aquele carro. Outro tipo de relacionamento que a gente pode ter é o N para M. Então, no caso aqui, a relação entre carro e posto será dessa forma, porque um carro pode abastecer em vários postos e um posto pode abastecer vários carros. Então, criamos aqui uma classe que é o relacionamento. Quando a gente clicou e pediu para criar o relacionamento, ele criou a classe para a gente. Agora, eu vou aqui e vou só mudar o nome, que eu quero que seja abastecimento, e vou colocar mais alguns atributos, que eu quero saber a data do abastecimento, sendo que a data eu vou alterar o tipo para que seja uma data. Tenho também o valor total que eu paguei no abastecimento. Sendo que, no caso, o valor eu vou colocar como um campo numérico. E eu posso determinar também aqui, quando ele é numérico, a precisão e a escala. Então, vai ser um numérico de até 8 dígitos, sendo que 2 são decimais. Então, são 6 inteiros e 2 decimais. E vou colocar aqui também o preço do litro.
Aqui também vai ser numérico. Vou colocar a mesma precisão aqui. E por último, a quilometragem do meu abastecimento, para eu saber depois quanto ele rodou com o tanque. Sendo que a quilometragem eu vou colocar um inteiro longo. E pronto, criamos as nossas classes, né? E uma última coisa que eu gostaria de fazer ainda nesse diagrama, antes de gerar a persistência, é alterar também o campo de picture da entidade user, que vem por padrão como texto. Na verdade, eu vou aproveitar para exemplificar aqui a nossa forma de trabalhar com imagens integradas no Dropbox, que é bem legal. Então, as nossas imagens, elas podem ficar salvas na nuvem lá no Dropbox. Então, vou colocar aqui. A hora que eu for salvar, ele vai me pedir um Access Token. Então, eu vou, na verdade, montar aqui a integração do Cronep com a minha conta do Dropbox. Ele vai me indicar aqui, para eu criar um novo aplicativo, eu vou clicar aqui e vou cair lá no Dropbox. Então, vamos entrar com a minha conta aqui do Google. Vou entrar com o Cronep Treina. Eu já estava conectada. E aqui eu tenho várias aplicações que eu já usei anteriormente, mas você pode também criar uma aplicação nova, é bem simples. Vou pegar uma que já existe e vou gerar o meu token de acesso. Peguei aqui o token de acesso, a única coisa que eu preciso é esse token de acesso. Agora eu volto lá no Cronep e coloco esse token de acesso aqui. E pronto, é só isso, já está integrado com o Dropbox, e quando a gente for usar aqui no Cronep, a gente já vai salvar no Dropbox. Vai ficar bem legal aqui. A gente concluiu, então, a parte de back-end. Então, já informei como é que vão ser as minhas informações, já falei para o Cronep como é que eu quero que ele organize. Agora, eu vou gerar a camada de persistência. Pronto. Para gerar a camada de persistência, eu queria falar sobre esse tipo de geração aqui. É importante notar que a gente tem 3 opções, né? O criar ou atualizar tabelas, que é o que a gente vai usar. Ele vai criar as tabelas conforme o que está aqui dentro do meu diagrama. Então, ele vai criar uma tabela para o carro, uma para o posto, uma para o abastecimento. E atualizar, caso eu depois coloque mais um campo, alguma coisa que eu tenha esquecido, ele também pode atualizar. Essa segunda opção, ele cria as tabelas também, só que antes de criar, ele apaga tudo. Isso aqui é utilizado só quando não dá certo essa parte. Tem algumas coisas nos bancos relacionais que você não consegue alterar, você tem que remover e criar de novo. Então, aí por isso que tem essa opção, mas essa opção realmente é perigosa, tem que tomar cuidado. Só pode fazer isso em desenvolvimento, não é recomendado de forma alguma para produção, tá? Porque vai que você apaga suas tabelas que têm dados de verdade, né? Então, tem que tomar cuidado com ela. E, por fim, utilizar tabelas existentes. Esse é recomendado, sim, para quando você estiver com o seu aplicativo em produção. Você não vai querer mexer mais nessas tabelas, né? Você já definiu toda a parte do seu banco e não vai mexer mais com ele. Como a gente ainda está em desenvolvimento, eu vou usar o criar ou atualizar tabelas. Também vou deixar essa parte de cache ativado para poder agilizar as consultas, né? A gente só desativa isso quando a gente tem algum problema de que não possa esperar um pouquinho para a atualização de cache e queira ver os dados em tempo real o tempo todo, né? Mas não é o nosso caso aqui. Então, eu vou gerar. Aí ele vai me avisar que eu vou atualizar alguns arquivos, ok. E pronto, ele gerou a nossa camada de dados. Aí se eu for aqui na parte de código-fonte, pacote app, que é o namespace do meu diagrama, ele vai mostrar as entidades que ele criou, o código Java que ele criou para representar essa nossa persistência. Então é isso, pessoal. Nessa aula, então, a gente já deu uma explorada na geração da camada de persistência do Cronep.